Estamos iniciando mais um podcast, Saúde e Bem-Estar com Ludmila Marinho. Essa proposta do podcast é um espaço em que a gente vai falar sobre saúde e bem-estar. Se você gostou, dê o seu like, pode se inscrever no canal. Acredite, vai ter muita coisa interessante por aqui. Nosso convidado de hoje é um psicanalista, Sergismar Bergassi. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Me conta aí como é que é essa carreira de psicanalista, como é que se desenvolveu isso daí, essa vontade de estudar o outro. Então, eu penso que eu comecei a ser psicanalista no dia que eu descobri na faculdade de psicologia, diz que eu descobri Freud, assim. Eu vi aquilo que tinha sentido, aquilo fazia sentido, aquele jeito de ler a realidade, aquele jeito de pensar a realidade, tinha uma lógica para mim. E então, naquele momento, né, e eu estou falando do primeiro ano de psicologia, onde a gente tem um contato muito raso sobre... É uma tentativa de dar um contato raso com tudo que envolve teorias e tudo mais. E aquilo entra para mim como um desejo, né? E em alguns momentos, por trajetória profissional, onde eu fui trabalhar em prefeitura, depois de formado, onde eu fui trabalhar em prefeitura, numa atuação psicológica muito mais voltada ao social, eu cheguei a pensar que não iria acontecer essa vinculação com a psicanálise, que esse desejo talvez não fosse acontecer. Mas o desejo continuou, e desejo, quando ele existe, aí ele tem vida própria, né? E no decorrer da minha atuação profissional, eu fiquei, então, fora da clínica, mas quando, mais tarde, eu diria até depois de 10 anos de formado em psicologia, eu comecei a atender em clínica, eu fazia as minhas leituras em psicanálise, porque ainda, né, era a psicanálise que me permitia ler o ser humano de um jeito mais confortável. Porque também é isso, né, que a abordagem que escolhe a gente, não é nem a gente que escolhe ela, e a que me escolheu, né, foi a psicanálise. E só que depois de um tempo atendendo com as leituras, eu estava achando pouco. Aí eu fui para a Sociedade de Psicanálise de Brasília para estudar, né, participando de alguns seminários, de algum psicanalista da sociedade, e aquilo foi me mostrando que estava conversando comigo, a psicanálise estava conversando comigo. E eu decidi entrar para a formação. E aí entrei na formação, já atendendo, e o embasamento foi cada vez maior. E aí foram 6 anos, né, de análise, né, porque aí a base da formação psicanalítica é isso, né, análise, a gente lá deitar no divã do analista mesmo, os estudos teóricos e também supervisão dos atendimentos que a gente estava fazendo já. E tudo aquilo fazia muito sentido para mim. Então, minha ligação com a psicanálise é isso, né? Aquilo que fazia sentido. E tem que estudar muito para ser psicanalista, né? Porque às vezes a gente fica com o conceito de que formou em psicologia já pode ir para psicanálise. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Sobre a necessidade da maturidade para fazer a psicanálise, né? Essa diferença daí. E aí você juntou dois pontos muito importantes. Tem que estudar muito. E você falou em maturidade, então eu diria, tem que se estudar muito para adquirir essa maturidade, porque o psicanalista, ele se faz no divã. O psicanalista se faz muito mais no divã do que na teoria. A teoria vem dar sentido para aquilo que é a psicanálise. Mas a teoria ensina a gente a saber o que é psicanálise, mas saber o que é ser psicanalista é no divã de outro analista que a gente se faz. A gente se conhece há algum tempo e eu tenho dito da necessidade da aplicação da psicanálise no dia a dia. Eu sou dentista de formação, né? E vejo a diferença desse conhecimento, de ser analisada hoje
né, de estar começando meus estudos na psicanálise, de estar aí engatinhando nessa área, a diferença da qualidade do atendimento que a gente consegue dar ao cliente da gente. Então, é importante a gente estar tocando nesses assuntos, primeiro porque às vezes tem algum estudante de psicologia ou algum estudante de ensino médio que tem vontade de ser psicanalista. Então, ele tem que entender que tem um caminho para ser psicanalista. Isso é muito legal de estar conversando. A segunda é que mesmo não sendo psicólogo, existem várias aplicações da psicanálise dentro dos vários segmentos de saúde, né? Que é o que a gente mais quer tocar aqui no assunto do podcast, que é como ter saúde. O convite hoje foi para a gente conversar um pouco sobre saúde mental. Por quê? Estamos no mês de janeiro, e janeiro é um mês que tem uma alusão à prevenção de doenças mentais. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a gente vai definir aí esse conceito da Organização Mundial de Saúde, que é o indivíduo que tem bem-estar, né, para ele, com os artifícios, os acessórios que ele tem no dia a dia, ele dá conta de diminuir esse estresse que ele passa no dia a dia, ele dá conta de sobreviver no dia a dia, sendo produtivo, né, e podendo contribuir para a sociedade. Esse é um conceito da Organização Mundial de Saúde, mas eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que é o conceito para o psicanalista, para o psicólogo. O que é o conceito de ter saúde mental hoje? Esse conceito da Organização Mundial de Saúde, se a gente for fazer o dissecamento dele, a gente já tem diversos pontos que dá horas de conversa, né? Mas hoje, conversando com o paciente, não necessariamente sobre o conceito de saúde e tal, ele estava falando sobre o que ele ia falar na sessão de hoje. E por quê? Porque todas as vezes que ele vinha para a sessão, ele tinha um tema que ele queria tratar, e na sessão ele não teria nenhum tema. E uma questão que ele falou que é bem interessante, que eu acho que se aplica aqui agora, é o que é saúde, né? Talvez a saúde é como a gente está com um sapato, e se esse sapato ele está desconfortável, a gente sente que está com um sapato. Agora, se esse sapato não está apertando em lugar nenhum, a gente até esquece que está de sapato. E ter saúde mental, é um pouco isso. Você está tão confortável na vida que você nem se dá conta de que não tem desconforto. Então, isso dá para ser entendido como ter saúde mental, quando não tem um desconforto. Por quê? A questão da funcionalidade, porque uma pessoa que está desconfortável, ele vai perdendo essa funcionalidade, essa capacidade para o trabalho, essa capacidade para se relacionar. O Freud, ele dizia o seguinte, que pensando em saúde, quando é que a pessoa pode ter alta? Quando a pessoa, em análise, né? Quando é que a pessoa pode ter alta de uma análise? Quando a pessoa consegue a capacidade de amar e trabalhar. E eu acho assim, além de muito interessante, muito bonito isso, né? Porque quando a pessoa consegue amar, ela consegue se relacionar melhor e ela consegue desempenhar papéis necessários na sociedade, ela consegue trabalhar, né? Ela consegue ser produtiva. É engraçado a Organização Mundial de Saúde, porque saúde quer dizer ausência de doença, entendeu? Então é a ausência da pedra ou do aperto no sapato que seria considerado saúde mental. Hoje, de acordo com a OPAS, que é a Organização Pan-Americana para a Saúde, 30% das pessoas ou têm, ou tiveram, ou terão algum tipo de transtorno mental. Isso é um número muito grande de pessoas, né? E as últimas pesquisas mostram que 10% da população, ou quase 10% da população no Brasil hoje, ela está doente. Então, como é saber que eu estou saudável e como é que é saber que eu estou doente? Existem alguns sintomas que a gente pode colocar? Porque assim, falar da pedra no sapato é fácil, mas tem algum sintoma mais palpável que a gente pode colocar para a pessoa começar a desconfiar de que tá apertando? Porque assim,
Quando você coloca um sapato que tá apertando, a gente falou de sapato, ele só vai mostrar que ele tá apertado no final do dia, quando você já tá com uma bolha no pé, né? Porque a gente fez essa relação aí. Dificilmente um sapato que tá te apertando, ele vai te incomodar, né? Agora, quando chega no final do dia, que você tira aquele sapato, é que você vê, caramba, tava me apertando. Caramba, me apertou tanto que me deu uma bolha. E agora eu vou ter que cuidar da bolha. Mas você percebe o quanto a gente estava falando de uma coisa muito delicada? E até pego outro exemplo, outra metáfora para a gente pensar. Por exemplo, quando você vai ao massagista. Você vai ao massagista, ao terapeuta, né? O massoterapeuta. Você vai porque você está com uma dorzinha específica no ombro. E aí o cara começa a apertar aqui, ali, aí você fala, mas eu não sabia que eu estava com tanta dor em tanto lugar, né? E aí, então você descobre que você tem ali problemas sérios que você então vai precisar ficar voltando, porque se você não volta, você não resolve. E aí que você descobre que é a mesma pedra no sapato. É a mesma. E aí então é sutil e delicado pensar como é que eu vou então saber se eu estou com um comprometimento mental, né? Não tem como saber, né? Não tem, mas vamos olhar para isso também. Não vamos jogar, vamos descartar tudo desse jeito e tão rápido. A pessoa tem condições de saber que hoje ela está menos confortável na vida do que ontem, que tem algumas situações que está deixando ela mais irritada do que ontem, que ela não está sabendo lidar com situações que ontem ela sabia. Esse já é um parâmetro para se ter. Outra questão é que feedback eu estou recebendo do mundo, dos outros, das pessoas mais próximas. E nem sempre esse feedback é tão direto assim, né? Porque às vezes um feedback é uma reação da outra pessoa. Tipo, nossa, você está muito chato. E aí, eu estou muito chato, o que ele está me falando? Só que detalhe, quando eu falo que isso é sutil, isso é delicado e não tão fácil de perceber, porque nós trabalhamos, nós seres humanos funcionamos enquanto podemos com um mecanismo de negação. A gente nega o quanto pode. A gente nega, enquanto é possível negar, a gente nega. Por exemplo, o alcoolista. O alcoolista, por que o primeiro passo da cura, né, do alcoolismo é a pessoa assumir que tem uma doença? Porque enquanto ele pode, ele está dizendo, não, eu bebo só porque eu quero, eu bebo enquanto eu quero. Não, eu não tenho problema com a bebida. E, então, assim, esse é um jeito de negar. Assim, eu coloquei foco numa coisa que é fácil colocar foco, porque é fácil olhar para esse contexto, porque a gente sabe que essa é a principal dificuldade de um alcoolista. Mas aí quando a gente está falando de questões emocionais, né, que são mais sutis, não, eu não estou chato não, presta atenção em você. Aí o outro fala, agora todo mundo vai dizer que eu estou chato agora. E aí a pessoa tá que nesse momento que a gente vai vivendo, esse momento pós-pandemia, eu acho que tá todo mundo muito chato, né? Então tá todo mundo com muito melinda. Então descobrir quem é que tá chato é que é a dificuldade, né? Será que é eu que estou doente, tenho que assumir que estou doente, tenho que me tratar, tenho que correr atrás de ajuda? Ou será que é o outro que tá doente, né? O que foi que mudou, Sérgio Ismar? Nessa pandemia, a gente viu muita coisa mudar no mundo. A gente conversou até... Antes de você terminar a sua pergunta, deixa eu só falar um pouquinho sobre o que você estava falando antes. Assim, quando a pessoa entende que ela está muito chata, ela já deu alguns passos. Ela já avançou bastante. Por quê? O nosso normal, o nosso natural é negar enquanto pode.
é se defender enquanto pode. Então, quando a pessoa consegue fazer esse avanço de falar assim, se as pessoas estão falando, então quer dizer que eu tenho que olhar para isso, então ela já deu alguns passos. Ou seja, quando a pessoa pega o telefone, liga para um profissional, quando a pessoa... Porque assim, pegar o telefone e ligar para o profissional não quer dizer que ela vai não, tá? A pessoa vai pegar o telefone... depois, primeiro ela pega o telefone com alguém, demora 2 anos, aí ela liga, depois ela liga, marca, e aí diz, olha, surgiu um imprevisto, arruma negação, desculpa, o preço tá caro, né? O tempo não dá para eu ir, o pneu do carro furou, é isso da verdade. Então, até ela conseguir chegar, pode levar um tempo, pode ser uma questão. Mas é isso, então queria deixar essa informação, mas vamos voltar a falar que eu ia falar, pandemia, né? Que nesse momento pós-pandemia, a gente se conheceu antes da pandemia, né? Nos acompanhamos durante aí a pandemia e agora a gente tem um momento pós-pandemia. O que para um profissional que trabalha com saúde mental, o que você viu mudar? O que você viu alterar, né? Você viu mais pessoas adoecidas? Entendeu? As pessoas estão mais adoecidas nesse momento? Ou essas pessoas estão sendo capazes de... Porque paramos durante um momento para poder, durante a pandemia, né? A gente todo mundo deu uma freada, de certa forma. Será que a gente passou a se olhar um pouquinho mais e aí descobriu que estava doente? Ou a pandemia que trouxe a doença? O que para vocês? Isso é tão interessante... Mas tem tantos detalhes. Você me fez 50 perguntas. Vamos tentar responder algumas aí. Você não fez uma, porque cada ponto que você foi puxando tem 50 perguntas. E eu não vou responder, eu acho que nem 3. Mas a questão é que o que a pandemia fez com as pessoas? Eu vou tentar olhar a partir do consultório. O que aconteceu com o consultório na pandemia? O consultório foi para o online. Porque até então, a ideia era, o Conselho de Psicologia estava dizendo, vamos fazer estudos, vamos ver como é que isso funciona. Sim, sabia que já tinha vários profissionais fazendo atendimento, até por telefone, antes da internet ganhar tanta força. Mas não, vamos estudar, vamos escrever sobre isso primeiro, tal. A psicanálise, ela estava, não, gente, vamos estudar isso? Não, primeiro vamos estudar, não vamos colocar isso em prática tão rápido. E aí, num dia para o outro, do dia 19 de março para o dia 20, a coisa muda totalmente, e aí os profissionais, sem nem perguntar, primeiro já começa a dizer, vamos fazer online, e os pacientes vão fazer online, e aí tinha paciente que dizia, não, online eu não quero, vamos dar uma parada, e esse paciente dá uma parada, depois vários pacientes, outros vêm, você faz online, pessoas novas, tal, começam a entrar em contato, você faz online, depois aqueles que deram uma parada, vão, olha, eu quero ver como é que é esse negócio aí, e então assim, esses movimentos todos acontecem. E aí, assim, dá para a gente falar que as doenças, elas aumentaram, que que o estilo de vida mudou. E quando o estilo de vida muda, quando mexe com o nosso jeito de viver, aquilo, a princípio, nos adoece. Até a gente se ajeitar, até a gente aprender a amar e trabalhar nesse novo estilo, a gente se sente adoecido. Então, tem pessoas que de pronto entraram em pânico com o risco de morrer depois de 3 dias de se contagiar com o vírus, e tem pessoas que adoeceram porque tinha que ficar preso dentro de casa, tem pessoas que adoeceram porque tinha que passar a conviver todo dia com uma pessoa que era chamada de esposa, de esposo, mas que ele não precisava conviver. Que ele chegava à noite, oi querida, boa noite querida, no outro dia, tchau querida, e vou ter que conviver o dia inteiro, ela vai ficar na sala aqui, e eu querendo trabalhar,
Eu vou lá pro quarto, então. Então, isso mexe com a vida das pessoas, né? E isso vai mostrando que tem alguma coisa que não está bem aqui. E da mesma forma que algumas pessoas, nossa, a gente estava tão distante, né? Então, nossa, vamos curtir isso aqui. Aí depois passa alguns meses, ué, não vai acabar isso aqui, não? Como assim? Vai mudar para sempre, cadê né? meus colegas? Cadê o happy hour da sexta? E então tudo isso vai mexendo, vai adoecendo, vai... Então você acha, assim, que já existia a quantidade de pessoas que tinham ausência da saúde, elas já existiam. Elas não mudaram a quantidade de pessoas. Porque, para mim, que sou leiga, eu tenho a impressão de que as pessoas foram obrigadas a olhar para si mesmo nesse momento de pandemia. Seja porque ela estava impossibilitada de sair fisicamente, né? Porque fomos cerceados desse direito de sair fisicamente. Seja porque ela foi convidada porque teve um momento, saiu da zona de conforto, né? Parou de gastar tempo com outras coisas, né? O trânsito. E aí ela foi obrigada a olhar para ela própria. No que ela olhou para ela, a gente volta para a história da pedra no sapato. No que ela foi obrigada a olhar para ela, ela tirou o sapato, olhou para o pé e falou: caramba, né? Machucou um pouquinho. Mas eu tenho a impressão que mais pessoas foram adoecidas durante o momento da pandemia, que não voltamos ainda, né, a viver como vivíamos antigamente, né? Então, assim, esse número de 30% aí, que são pesquisas anteriores até ao momento de pandemia, eu acho que eles vão chegar aí a uns 50% mole-mole de pessoas que ou tiveram, ou têm, ou terão algum tipo de adoecimento, que vão sair dessa zona de conforto que é a zona da saúde mental. Eu não consigo discordar de que, sim, tem pessoas que podem ter adoecido com a pandemia, mas eu quero pensar na lógica da ansiedade. A pandemia, ela foi um estado, uma fase, um momento que ela mexeu muito com a ansiedade das pessoas. As pessoas ficaram com medo de se contagiar, as pessoas ficaram ansiosas porque viram pessoas morrendo, pessoas da família, viram pessoas morrendo nos jornais, através dos jornais, das diferentes mídias. Então isso mexeu demais com a ansiedade das pessoas. E a base de muitas doenças emocionais, a base da perda da saúde mental passa pela ansiedade. Só que não é hoje, né? Assim, a ansiedade, ela arruma jeitos diferentes de atacar o ser humano, mas é sempre ela que é a principal base. Por exemplo, lá na descoberta da psicanálise, na época da descoberta da psicanálise, a gente está falando final dos anos de 1800, começo de 900, a gente tinha ali a ansiedade chegando por meio de uma histeria. Né? Por quê? Porque as questões sexuais estavam mais reprimidas, tal, então a ansiedade vinha e ela se manifestava por meio de uma histeria. Aí mais para frente ela vai ganhando escolhendo outros sofrimentos psíquicos para se manifestar. Hoje a gente fala em síndrome do pânico. O que é um síndrome do pânico? É um bombardeio ansiógeno. A pessoa entra em pânico com medo de morrer. E por ela estar em pânico, num ataque ansiógeno, ela tem a sensação de que vai morrer. Então ela quase morre de medo de morrer. Doido, né? Essa é uma síndrome do pânico, né? A pessoa com a certeza de que vai morrer e quase morrendo porque ela está com essa certeza de que vai morrer. E o que está na base disso? Ansiedade. Então, assim, você percebe, Ludmila, por que eu falo que eu não consigo negar que a pandemia adoeceu mais? Porque eu penso que a pandemia ela puxou mais para um estado ansiógeno. A gente está falando de sintoma, né, de doença. Eu acho que a definição de saúde mental ficou ótima. Vai ficar fácil para todo mundo entender se a pessoa é capaz de amar
e é capaz de trabalhar, ela está saudável. Tem saúde. Quais são os sintomas que mais aparecem, assim, para quem está em casa, ouvindo o que a gente está falando, ou está no trabalho, ou está no trânsito aí? O que pode despertar nela, antes da bolha, o que pode despertar nela a curiosidade de ver se ela está ou não doente? A gente conversou um pouquinho antes de começar o programa sobre o que ser análise preventiva, né? Se existia esse termo de análise preventiva, quer dizer, antes da pessoa se sentir doente, se ela deveria procurar um profissional para poder saber da condição de saúde dela. É mais ou menos isso que a gente estava definindo como análise preventiva, né? Ou uma terapia preventiva. Mas o que pode alertar a pessoa que está nos ouvindo a pensar, né, a respeito de esse sapato está me apertando, né? Então, assim, que te lembra? Quais são os sintomas que fazem as pessoas te procurarem no consultório? Se esse sapato está me apertando, então eu vou no sapateiro para ver se ele ajeita esse sapato. Eu vou ver se ele consegue dar uma largada nesse sapato. Vou ver se tem um jeito desse sapato ficar mais confortável para mim. Só que assim, né? Nós estamos sendo bem antigos, né, Ludmila? Porque a gente está na época do sapateiro, né? A gente não está na época do descartável, porque é uma outra possibilidade. Esse sapato está me apertando, eu jogo ele fora e eu compro outro, né? Agora, se a gente está pensando numa lógica mais antiga, então eu vou no sapateiro, porque não é assim. A gente não sai comprando outro sapato toda hora, né? A gente não sai comprando uma outra vida toda hora. E então, assim, eu tenho que cuidar dessa minha vida. Eu não consigo cancelar a minha vida. Eu consigo cancelar, bloquear pessoas, mas eu não consigo cancelar a minha vida. Se eu já tive que bloquear tantas pessoas, se eu já tive que cancelar tantas pessoas, então tá na hora de eu pensar, para aí, quem é que vai ser o próximo cancelado? Vai ter que ser eu? Né? Porque para onde é que eu vou? Todo lugar que eu vou, eu me levo, eu tô indo comigo. Então, tá desconfortável. E aí, talvez essa fosse a hora da pessoa falar, não, mas eu tô me sentindo desconfortável. Só que quando é que a pessoa vai? Porque assim, você tá me perguntando, quando a pessoa deveria ir? Né? Eu diria, a pessoa deveria ir hoje. Né? Sempre hoje a pessoa deveria ir. Pensando nessa lógica, você tá falando assim, tá, vamos fazer um processo mais preventivo? Sim, vamos para a análise hoje, porque a análise é a análise da vida. Né? E a minha vida está acontecendo hoje. Mas quando que a pessoa vai? Ela vai quando alguma coisa não está legal. Ela vai quando o relacionamento não está bom. Por exemplo, quem que vai buscar na terapia de casal? Vai buscar terapia de casal quando a outra parte está quase saindo de casa. Ah, não, vamos tentar, vamos fazer uma terapia de casal? Por que eu sei disso? É porque eu vejo o movimento das pessoas que me procuram. Quem que procura? A parte que realmente não quer a separação, porque a outra às vezes já decidiu que tá separada. Aí vamos procurar. Aí a pessoa liga, fala, então tá, procura aí, vai lá, procura alguém. Aí a pessoa liga, manda um WhatsApp, né? Porque sim, é por WhatsApp que a gente marca com um terapeuta, com um analista hoje, né? Aí manda um WhatsApp, tá? Você atende casal? Atendo. Então eu quero marcar uma consulta. Tá, vamos marcar. Aí marca, escolhe o horário, marca, aí depois, eu vou precisar desmarcar, porque ela ou ele não pode nesse horário. Aí você, tá, ok. Aí você remarca. Teve outro imprevisto, não vai dar para ir. Ok, remarca. Não vai precisar mais não, porque a gente já separou, tá? Ou então, a gente já se acertou, não vai precisar mais não. Então tem sempre uma outra pessoa envolvida, tem um sofrimento causado pelo outro. Aí a pessoa pensa, tá na hora de eu ir, porque eu tô sofrendo, porque o outro tá me fazendo sofrer, então eu vou. Você entende, Ludmila, que eu entendo, que eu preciso atribuir ao outro um problema que eu tô sentindo. E dessa vez eu vou pedir pra gente voltar ali atrás, porque você tocou num ponto muito engraçado,
que é a intergeracionalidade, né? Talvez a gente tenha idade parecida e a gente sabe que é um sapateiro, né? Então a gente sabe que é consertar as coisas. A gente sabe o valor que tem um sapato amaciado, né? E como a proposta do podcast é de estar em todas as idades, como é que a gente exemplifica isso para uma geração de agora, né? Que é uma geração do descarte, né? Você falou um pouco de relação, eu acho muito importante falar, porque a saúde mental, ela vem disso, que é como você se relaciona com o outro. O tempo todo você falou que como é que eu sei que eu não tô bem? Geralmente é o outro que vem me dar a dica, seja a mãe, seja o filho, seja o marido, a esposa, o colega de trabalho, é o outro que vem para dar, né? E é na relação com o outro que eu sei, então. Porque assim, na minha geração não existia cancelamento. Então você tinha que, beleza, você não quer falar com aquele colega da escola, você vai ter que dar um jeito de arrumar outra turma, mas ele vai estar ali na escola, né? Hoje, por meios digitais, você consegue cancelar a pessoa, cancela ela no WhatsApp, cancela ela no Instagram, mas como é que falar para essas pessoas, exemplificar para essas pessoas que não dá para cancelar tudo na vida, não dá para dar um restart, não dá para fazer igual num jogo de videogame, vou começar de novo, né? Cheguei num ponto, não dou conta de passar na fase do Mario Bros, nem existe mais Mario Bros, né, gente? Mas vamos lá, era o jogo que eu conhecia, né? Então não dou conta de passar na fase do jogo, opa, restart, vou pro início, né? Não dá para fazer isso com a vida. Né? A vida não dá essa oportunidade. Não dei conta de passar aqui, né? Vou precisar olhar para mim mesma, vou precisar de ajuda, vou buscar isso. Hoje a gente tem muita ajuda, né? Nos YouTubers da vida, tem muita coisa boa, né? Não tem coisa só ruim na internet, tem muita coisa boa na internet que a gente possa começar a buscar, né? Mas algum dia eu vou precisar de um profissional para poder me atender. E como é que é falar para essa geração? Olha, não dá mais para começar de novo, né? Tem que encarar e ir em frente. Como é que é isso? Para conseguir ter a oportunidade de falar isso para essas pessoas, é preciso que elas queiram vir e sentar para conversar sobre isso. E é interessante porque a gente está falando do cancelamento do amigo, cancelamento da pessoa, mas tem gente que também faz o cancelamento do suposto futuro analista. Sim, tem gente que faz um contato, agenda e tá para vir tal dia, tal hora, aí no horário da sessão a pessoa não veio, da primeira consulta. Aí você vai lá, mas por que essa pessoa não veio? Deixa eu ver se tem algum recado. Aí assim, o primeiro indício, a fotinha dela sumiu. Ela te cancelou, ela te bloqueou. Te bloqueou antes de começar a relação, né? Detalhe, Ludmila, a relação começou. Porque se ela te bloqueou é porque já tinha uma relação. Já tinha uma suposta, um monte de suposições ali de que seria essa relação. A gente só cancela quem a gente já se relacionou. Ela já fez uma transferência, falando tecnicamente, ela já fez uma transferência com aquele analista e ela já cancelou ele porque ele vai me incomodar demais. Ele vai querer mexer com coisas que eu não quero. Deixa eu cancelar logo isso aqui. É muito engraçado porque antigamente, quando as sessões eram presenciais, a gente sabia disso, assim, a pessoa quando procurava um analista, um psicólogo, ele procurava e aí as primeiras sessões que vai nascer essa relação, nas primeiras sessões é aquela sessão que a impressão que dava do analisado ou da pessoa que estava procurando o psicólogo primeiro ele vai concordar comigo em tudo, né? Então vai ter aquelas primeiras sessões em que você vai ouvir, né? A pessoa vai falar e você vai, sim, né? E aí eu acho que o cancelamento acontecia antigamente quando você começava a discordar da pessoa, né? E assim, todo mundo vai ter o exemplo de alguém que começou a fazer sessões com psicólogo, ou com psicanalista, ou seja, com a linha que seja, que enquanto o analista concordava com a pessoa e falava, estou em tratamento. Na hora que o analista passava a discordar da pessoa, pensa bem, olha só, não é desse jeito,
ele cancelava. Hoje o cancelamento, então, está acontecendo antes da relação Sempre aconteceu. E sempre vai acontecer o cancelamento. Se a gente fosse falar sobre quando é que acontece o cancelamento do analista. Sempre. Em diversas fases, em diversos momentos. Mas esse também é um momento bem interessante que acontece. Por que acontece nesse momento? A pessoa está precisando desabafar. E ela vai... E ela fala, ela desabafa, coloca para fora. E ela tem ali uma escuta, uma pessoa que está escutando. Sim, ok, tá. E quando começa a ouvir as indagações que vão cutucar, que vão mexer mais, que é talvez um momento de responsabilização, né? Qual que é a minha parte nisso? Né? Aí então, já tá bom. Foi ótimo para mim, tá? E ele se dá alta, né? O próprio paciente. Olha, foi paciente, ótimo, mas olha, cliente. agora eu vou entrar numa fase de trabalho, de vida e tal. Olha, mas muito obrigado, foi muito bom, tá? E, assim, foi ruim, não deveria. É a hora do analista dizer, não, eu não te dou alta. Não, a gente respeita esse movimento, a gente respeita a liberdade da pessoa de vir e nos procurar, de querer ficar uma sessão, de querer ficar 20 minutos da sessão e falar, olha, tô indo, tá, não vou continuar aqui não. E a gente respeita a pessoa ficar 20 anos se ela quiser. E só voltando lá no começo, quando eu falei que eu escolhi o primeiro tema para a gente falar do podcast sobre saúde mental, porque eu achava que era o momento de conversar sobre saúde mental, mas também sobre esse mês de janeiro, que é um mês de campanhas preventivas com relação à saúde mental. O que você acha dessa... da sociedade estar clamando por isso? Né? Porque assim, essas campanhas, elas são temas relevantes. Então, cada um dos meses a gente vai estar falando sobre algum aspecto e geralmente essas campanhas, elas falam de doenças, elas não falam de saúde, né? E aí o Janeiro Branco, ele fala, eu acho que é novembro, que é o mês do suicídio, tem alguns meses que vão fazer algumas campanhas da doença. No mês de janeiro, vai fazer a campanha pró-saúde mental. O que você acha disso? Qual a importância disso, né? Você vê que a sociedade hoje chama por essa importância ou não? Então, o Janeiro Branco, eu não vou conseguir precisar o ano, mas eu acho que foi em 2018, 2020, né? A primeira campanha retomando, foi 18, do Janeiro Branco, e foi polêmico isso. Já no primeiro ano foi bem polêmico. Pode Janeiro Branco, pode pensar nisso, não pode pensar, o termo não é legal, porque a gente entra em questões, né, raciais e tudo mais. Mas, então essa polêmica meio que deu uma desestabilizada nesse movimento do Janeiro Branco. Mas deixando isso à parte, né, talvez não seja nem necessário a gente entrar nessa polêmica, mas é necessário pensar que, por que janeiro? Agora vai ser hipótese minha, tá? Hipótese mesmo, assim, eu não quero nem discutir agora nesse momento por que escolheram janeiro, mas eu quero conseguir pensar aqui junto contigo, por que janeiro é interessante pensar nisso? É porque janeiro parece segunda-feira. Parece domingo à noite, resto de domingo à noite colado com segunda-feira, onde você tem toda uma expectativa para o final de semana que está chegando lá na sexta, e a sexta-feira já tem aquela cor diferente, né? Quando você acorda na sexta-feira de manhã, a sexta-feira tem uma cor diferente. O sábado também tem todo um glamourzinho para quem não bebeu todas na sexta, né? Então o sábado tá bonito, aquele dia lindo. O domingo já começa a ser assim, tá, onde que vai ser o almoço de domingo? Só que o domingo à tarde, né? Vamos ser velho de novo? Quando tocava a musiquinha dos Trapalhões lá. Vamos voltar, né? Tocava a musiquinha dos Trapalhões, já terminando os Trapalhões, não terminava a última alegria do dia. Né? E aí vem o Fantástico, né? Aquela coisa mais séria que no passado era meio censurado, meio não, tinha uma censura, né?
Mas, então, assim, já tá ficando sério, tá chegando a segunda. E a segunda é aquela coisa mais triste, né? Então, assim, o janeiro, uma analogia que eu faço aqui, é um pouco isso. Aí, tinha toda uma expectativa, outubro é sexta-feira, nossa, tá chegando o final Primavera, do né? ano, Primavera já. tem essa coisa toda, essa coisa linda. E aí depois ainda vem o novembro, dezembro, nosso Natal, onde vai ser o Natal e a virada do ano. Mas eu não dou muita importância para Natal, não, eu dou. E aí os presentes e tudo mais. Aí chega janeiro. Peraí, agora começou? Não começou, será? Não tô legal, não tô me sentindo bem. E aí começa essa coisa meio segunda-feira, né? É o mês do planejamento, né? Eu acho que é o mês do auto-olhar, do olhar para o que deu certo, do que energia para não esse deu. planejamento, né? E eu começo a perceber, então eu tenho saúde para planejar, eu tenho expectativas, eu consigo planejar. No consultório, aumenta o número de clientes e pacientes no começo do ano e diminui no final do ano? Ou não? Agora o tempo todo tá... Então, existe uma crença em querer dizer que final de ano é mais parado o consultório. A última semana antes do Natal, a agenda deu uma lotada. Isso agora, estou te falando 2022. Nossa, quase me perdi no ano. 2022, a agenda deu uma lotada na última semana antes do Natal. Pessoas com demandas diversas. Agora, na primeira semana depois, né, do ano novo, né, pessoas fazendo contato, agendando, querendo agendar. Então, eu não posso mais dizer que deu uma esvaziada no final do ano e que no início do ano voltou a encher, porque está muito parecido, né? Assim, isso talvez seja notícia, né, Ludmila? Seja novidade, né? De não ter só o janeiro para a gente pensar, mas de repente o pessoal começou a pensar um pouquinho mais em dezembro. Não, e eu digo assim, notícia de como é que está, respondendo até a sua pergunta lá de trás. Foi na pandemia, mas e o pós-pandemia? Como é que estão as pessoas no momento? O que essas pessoas estão sentindo, né? As pessoas não vêm com queixa da pandemia agora, não vinham com tanta queixa da pandemia. É por isso que eu falo assim, foi a pandemia que trouxe ou foi a pandemia que estampou uma ansiedade que estava ali? Mostrou. A ideia aqui era de dar uma impessoalidade assim na entrevista. Então assim, eu falei que acho que a gente tá conseguindo, né? duas perguntas que eu acho assim que era interessante para fazer. O que ouve e o que lê um psicanalista? Porque a ideia de ter um preconceito com um psicanalista, e era um preconceito meu, eu lembro a primeira vez que me falaram que quando me perguntam qual o tipo de análise que você faz, que você fala, faço psicanálise. A ideia é de estar sentada num divã, virada de costas, né? Então, hoje mudou um pouco isso daí, né? E o que a gente já sabe que faz para chegar a ser um psicanalista, o que estuda, qual é o caminho, mas o que é a pessoa que escolhe fazer psicanálise, o que ela ouve, o que ela lê, o que ela gosta. É tão diverso isso, né? Mas o que o Sérgio Gismar gosta? O que o Sérgio Gismar lê? Entendeu? Para dar esse toquezinho de pessoalidade aqui. Então, o que eu leio, o que eu deveria ler, né? Mais ou menos por aí. A gente precisa, né, ler. E é interessante porque quando você ficou falando em ler, aí eu fiquei pensando aqui, ela está falando ler em termos de textos e livros, ou ela está falando o que a gente lê na pessoa, né? Mas depois a gente conversa sobre a pessoa. Eu acho que é de ler de livros, assim. E, assim, a gente precisa ler o clássico, né? A gente precisa ler Freud, né? Porque a gente precisa começar, né? Começar não, a gente precisa ler Freud sempre. Mas a gente tem que ler Freud. Até para entender
de onde é que está vindo tudo mais que já tem escrito, que não é pouca coisa, né? Que está escrito por aí, né? Então a gente precisa começar lendo Freud. Isso é fundamental, porque eu acho triste quando eu vejo as pessoas criticando a psicanálise sem ter lido Freud, né? Criticando o Freud, né, sem ter lido Freud. Eu acho triste isso. É pequeno, né, é pobre, mas eu acho triste. Então, assim, a gente começa por aí. Mas a gente também precisa ler literatura. Sabe? A gente tem que ler literatura, a gente precisa... porque o espaço de análise é um espaço de arte, é um espaço de cultura. Fazer psicanálise é fazer um pouco de arte, porque a psicanálise ela é muito mais sobre uma construção artística do que sobre uma construção técnica. Porque quando a gente está fazendo uma discussão com o paciente sobre a vida dele, né, a gente está fazendo ali, pintando juntos um quadro, sabe? Um quadro a quatro mãos, que no dia seguinte pode ser que aquele quadro não faça mais sentido. Então, como que a gente vai escolher refazer aquele quadro, a gente vai escolher começar outro. Então tem uma arte aí, porque é uma discussão, porque assim, se você tentar descrever uma sessão de análise para uma pessoa que não estava presente, eu falo, nossa, que loucura que foi isso. Que doidura, né? Que doidura. Mas você e o analista sentiram ali uma situação, sentiram ali... tiveram ali uma vivência que é muito da psicanálise. Dessa vez o nosso tempo está terminando, mas é lógico que fica o convite para você voltar, até porque, vamos lá, a gente falou só de saúde mental e aí ainda a gente tem outras nuances, né, da sua formação, por exemplo, de ser sexólogo, que eu acho que daria para a gente conversar assim horas e horas a respeito também sobre sexualidade, mas eu queria que você deixasse assim algumas dicas do que a gente pode fazer hoje para poder tentar alcançar essa saúde mental. Eu acho que o conceito amar e trabalhar já é assim 2 dicas excelentes, né? Procurar chegar ao ponto de amar não só a mim próprio, mas amar o outro, amar o conhecido ou não. Já dizia Jesus Cristo, né? E o trabalho também que é tão dignificante. Quais as outras dicas que você daria pra gente finalizar aí? Nem é minha, sabe, Ludmila? Essa dica já tem muita gente que está dando aí há muito tempo. Conheça-te a ti mesmo, né? É necessário se conhecer. Para ter saúde mental, é importante se conhecer. Ainda que possa parecer difícil, possa parecer doloroso, e aí quando a gente pensa em dor, a gente não consegue pensar na dor como um caminho para a saúde, mas pode, então, fazer uma análise não é só fácil, né? Não é só bom, não é só essa sensação de que, nossa, foi tão bom ter vindo aqui, nossa, que ótimo ter vindo aqui. Sim, tem momentos que ele fala, nossa, foi ótimo ter vindo aqui. Mas tem momentos que ele fala, foi muito doloroso ter vindo aqui. E tem momentos que a gente não fala, porque a gente não percebe que foi doloroso e a gente perde a vontade de voltar, né? Então, assim, é preciso, de fato, então, saber mais sobre a gente. Então, eu não daria dicas, eu daria essa dica, sabe? Da pessoa se conhecer, a pessoa buscar meios de saber mais sobre ela. Porque quando ela sabe mais sobre ela consegue amar melhor, né? E amar nesse sentido bem amplo, né? Se relacionar com as pessoas melhor. Ela consegue trabalhar melhor, porque ela consegue dividir,
né? As caixinhas, né? Olha, essa caixinha aqui é do trabalho, essa caixinha aqui é família, e ela consegue dividir as caixinhas e juntar as caixinhas. Essa história de caixinha, ela é bem minha, né? Você está se apropriando da história da caixinha aí. Mas, Sérgio Ismar, só para a gente finalizar, dizer que o seu contato vai estar na descrição do vídeo de hoje, né? Então, se alguém se interessou em bater um papo, conversar, se analisar, ser analisado, né? Que vai estar na descrição. E se você quiser deixar algum recadinho pro pessoal, tipo, ó, pode vir, né? A gente pode começar uma relação aí sem preconceitos, né? E agradecer muito sua presença aqui. Eu acho que você dá uma deixa bem interessante, né? Sim, dá para começar uma relação sem preconceitos contra o que é o analista, né? Ah, não, eu vou chegar lá, ele vai ficar calado, só me olhando, ele não vai conversar comigo, não vai falar nada. Tá, talvez tenha psicanalistas que façam isso. Por quê? Porque naquele momento o analista entendeu que precisava ser assim. Mas eu não quero começar uma análise agora 3 vezes por semana, mas eu estou querendo conversar uma vez. Eu às vezes falo pro paciente, tá, você veio aqui, porque ele veio, a gente conversou sobre muitos aspectos sobre a vida, ou só sobre um aspecto da vida dele, e aí eu falo, tá, você veio aqui hoje, você queria vir aqui hoje ou você quer continuar vindo aqui? Porque se ele quiser ir lá e conversar um dia sobre um aspecto, tá, a gente vai fazer essa conversa. Se ele quiser estar ali naquele momento para me conhecer, para me examinar, para me analisar, se eu sirvo para ser o analista dele, também serve, né? Também tá tudo bem, né? Tudo bem. Então, se você gostou do vídeo, eu peço para você que dê um like e você pode se inscrever no canal e assim você vai ser notificado todas as vezes que tivermos conteúdo novo. Muito obrigada para você que veio aqui e em especial por ser o nosso primeiro programa. Obrigado, eu me sinto até honrado de poder participar do primeiro programa. E é muita responsabilidade também, né? Mas obrigado. Obrigada.